Olá, tudo bem? Espero em Tua Palavra. Este é o tema desse sexto domingo da Palavra de Deus. O Santo Padre, o Papa Francisco, instituiu esse dia para reforçar o valor, a beleza, a importância da Palavra de Deus na vida de todos os cristãos. E é por isso que nesse dia ele institui leitores, inclusive 4 brasileiros, receberão esse ministério do leitorato nesse dia. Vivemos o terceiro domingo do tempo comum. Daqui da prelazia de Lábrea, às margens do rio Purus, na Amazônia, temos a alegria de compartilhar com nossas comunidades ribeirinhas, indígenas, com as nossas comunidades da cidade, SEBs, comunidades eclesiais de base, juntamente com todo o povo de Deus que se reúne e se congrega conosco também através dos meios de comunicação. Sobretudo porque hoje nós encontramos no Evangelho de Lucas, diga-se de passagem, é o Evangelho que nos acompanha nesse ano C da liturgia, que desde o princípio, nos diz Lucas, houve pessoas importantes que ele chama de testemunhas oculares e ministros da palavra. Testemunhas oculares da palavra e ministros da palavra. Pessoas que conviveram com o Verbo que se fez carne, com Jesus Cristo, nosso Senhor. Com essa palavra que entra na história, na força do Espírito, como enfoca Lucas na sua obra. E esses ministros da palavra que hoje são atualizados através de cada pessoa que recebe a graça do sacramento do batismo, que é reforçada com a unção, com o perfume do crisma, e na mesa do Senhor, na mesa da Eucaristia, completa assim a sua iniciação à vida cristã e vive essa consagração. Continua uma testemunha ocular de tudo aquilo que o Senhor fez na história, que Ele faz, e vai continuar fazendo até a sua volta, nesse tempo presente, nessa era em que vivemos. E é interessante também ressaltar que Lucas apresenta hoje Jesus, que volta do seu batismo, e ele retorna para onde? Ele retorna para a Galileia. E retornando para a Galileia, nosso Senhor, ele já tinha uma fama, e por isso que as pessoas vão até ele. Será que era por causa de uma fama de um curandeiro, de alguém que fazia o bem? Porque tem muita gente que, de certa maneira, não vai ao Cristo pelo Cristo, mas vai querendo alguma coisa, inclusive saúde, não é uma relação gratuita. Mas ele ali está, acolhendo sempre o povo. Mas é interessante a fidelidade de Jesus, como nos apresenta Lucas, à sinagoga, ao lugar do estudo da palavra. Por isso hoje é o domingo da palavra, E em Nazaré ele faz a abertura do livro da lei, a palavra. E toma a passagem conhecida do profeta Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim e me consagrou com a unção. E é interessante o que é essa unção, o que é essa consagração, que hoje a gente tem ela, às vezes repetimos várias vezes, Eu sou ungido, eu sou ungida, eu sou uma pessoa consagrada. Mas o que significa isso? Primeiro, levar a boa nova aos pobres. E quem são os empobrecidos do mundo hoje? E aí, hoje na igreja a gente tem que ter até cuidado, porque se você fala de pobre, você é taxado de comunista, sendo que Jesus fez a opção pelos pobres. Essa opção é dele. Portanto, é a opção do Espírito, é a opção da igreja. Aqueles que são injustiçados e empobrecidos, independente se tem consciência ou não dessa situação de opressão. Mas nós somos, pela graça da palavra, enviados a anunciar a boa nova aos pobres, a libertação aos presos. Quantos são aqueles que estão encarcerados na própria ignorância? Quantos são aqueles que estão encarcerados e têm nas mãos a chave da cela para se libertarem? Inúmeras libertações são previstas aqui. E interessante que o Papa, no seu ministério, sempre ressalta a importância de uma pastoral carcerária, No entanto, que ele tem celebrado o Tríduo Pascal
né, o lava-pés, sempre numa unidade prisional, mostrando esse olhar do Papa Francisco que deveria ser o nosso. Aliás, a pastoral carcerária é uma das pastorais mais desprezadas na igreja. E nesse tempo onde as pessoas falam e votam e colocam no poder, como por exemplo Trump agora nos Estados Unidos, nesse discurso que bandido bom é bandido morto, nós acabamos inclusive com esse mandato do Senhor. Porque infelizmente para muitos que se dizem homens e mulheres de bens, pessoas religiosas, elas na verdade trazem em si um espírito do mal, porque somente o espírito do mal é incapaz de acreditar na conversão, na renovação de uma transformação de uma pessoa, como aconteceu com São Paulo, como celebramos no dia de ontem. Então, essa libertação dos presos. Depois, o terceiro é a recuperação da vista, justamente esse novo olhar que nós precisamos ter sobre o mundo, sobre a pessoa, sobre a ecologia, por exemplo. Uma outra grande fonte de perseguição a esse novo modo hoje de exercer a pastoral através desta ecoteologia, contemplar os direitos da natureza, né? Contemplar que o ser humano está nessa casa comum, dentro dessa dinâmica. Recuperar a vista significa que a gente precisa de um novo olhar sobre si mesmo, sobre o outro, sobre o mundo, sobre Deus, sobre essa casa comum onde nós habitamos. E aí libertar os oprimidos, é o quarto ponto que nosso Senhor destaca hoje no Evangelho. Essa pastoral da libertação, teologia da libertação, e uma libertação com os pobres, e não para os pobres nem pelos pobres, mas assumir esse projeto de libertação dentro de todos os contextos sociais. E aí nós paramos, né? Hoje na igreja a gente vê muito devocionismo e pouquíssima formação teológica pastoral, pouquíssima formação política, pouquíssima formação. Realmente o que está fazendo as massas hoje se mexerem é devocionismo barato, é curandeirismo, é simplesmente mídia, e nós precisamos mais do que isso. E aí, por fim, né, o proclamar o ano da graça, é o que a gente está vendo nesse Jubileu 2025, o ano do perdão, da reconciliação, da indulgência, o ano do descanso, o ano da organização de uma economia solidária, global, aonde não teríamos essa diferença, né, esse contra-testemunho, né, esse abismo que existem entre pobres e ricos, aonde 66%, né, polui, e aí o que é acontecendo? Eu inverti aqui, na verdade 1% polui e 66% sofrem essas consequências do aquecimento global. E quem são esses? São os mais pobres. São eles que estão sofrendo, estão sendo forçados a sair de suas terras, estão vivendo nesses fenômenos, porque o rico vai se proteger. Você pensa que o aquecimento global, ar-condicionado, tudo com ar-condicionado, pode até fazer um jardim com ar-condicionado, você viu lá, né, os estádios com ar-condicionado aberto, à custa de muitos trabalhadores que foram forçados a migrar para trabalhar nesse tipo de obra, faleceram por isso, e a gente está muito tranquilo. Então, quando se fala de proclamar o ano da graça, é justamente anunciar a todos os que estão cansados. É um ano de descanso. É um ano de descanso. Interessante que na sinagoga Jesus desenrola, né, e enrola, né? Aqui a tradução está, ele abre, ele termina, ele fecha. Quando ele fecha o livro, ele diz, hoje se cumpriu essa palavra que ouvistes. Para nós também na liturgia é um pouco isso. A gente escuta a palavra, a gente contempla a palavra, e uma vez contemplada a palavra, o que acontece? A nossa vida agora, a palavra se fechou, o livro se fechou, e a nossa vida se abre. Se abre para que possamos o quê? Testemunhar o Evangelho. Primeiro ponto de testemunho, aí a gente vai para a primeira leitura de Esdras, que é justamente sacerdote e escriba, né? Período de reconstrução da identidade enquanto povo, da reconstrução de Israel, depois de um período muito difícil. Agora a Assembleia, sem o templo, fica onde? Em torno da palavra.
E é interessante que é feito um estrado, né? A mesa da palavra, a mesma dignidade. A gente vê que muitas das nossas comunidades não têm esse cuidado com a mesa da palavra, né? Como lugar, assim como temos a mesa do altar, né, da Eucaristia, a mesa da palavra como esse lugar da dignidade, onde Deus fala o seu povo, onde Cristo fala a sua igreja. E o povo escutava atentamente aquela assembleia e dizia amém, amém, se prostrava. Olha, essa reverência, não existe uma separação entre essas duas mesas, entre a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. Então, Neemias nos mostra a força dessa palavra, né, nesse dia que ele chama de dia consagrado ao Senhor. Hoje é dia consagrado, voltem para casa, sem tristeza e sem choro. É o nosso domingo cristão, né? Onde a palavra se fez carne. Nós agora não estamos no 7º dia lá do repouso sabático, mas no 8º dia. É o primeiro dia de uma nova criação, de uma nova humanidade. Jesus não ressuscita no primeiro dia da semana, mas no 8º dia, ou seja, ele inaugura uma nova era. E podemos dizer que esse é o ano consagrado. É interessante que Neemias fala assim, olha, voltem para casa, carnes gordas, bebida doce. O que significa carne gorda? O rebanho está com pastagem. O Senhor está sendo pastor. Isso, a gordura aqui é sinal de abundância, né? A terra não está árida, não está seca, os nossos animais não estão com fome, nós estamos realmente em verdes prados. Bebida doce lembra o vinho, lembra a alegria, lembra o domingo tem essa dinâmica, por isso fala domingo da palavra, e todo domingo é o domingo da palavra. Pena que a gente vai perdendo essa dimensão, né? Salmo 18, a mesma coisa hoje, né? A lei, a palavra traz o quê? Alegria ao coração e luz para os olhos. Então essa dinâmica é uma dinâmica muito bonita e que a gente vai apresentar. Como é que eu vou saber que eu estou vivendo tudo isso? Essa alegria da palavra, esse ser palavra, é na comunidade. E aí São Paulo na carta aos Coríntios, hoje na primeira, diz que olha, nós somos um só corpo e bebemos de um só Espírito. Juntos nós formamos o corpo de Cristo e individualmente somos membros. O problema é que muitos de nós enquanto membros, queremos ser mais importantes que o corpo. Com certeza São Paulo está vivendo ali uma comunidade com algum conflito, e por isso que o olho não pode dizer para a mão, ó, eu não preciso de ti. Nós vivemos essa sinfonia vocacional, como rezamos o ano passado no mês vocacional. Nós somos dons, carisma, ministérios diferentes, mas num só corpo. E muito cuidado, porque às vezes o meu dom, o meu talento, o meu carisma, eu faço dele um ídolo, eu faço dele uma riqueza. E aí, quando o dedo quer ser melhor do que todo o corpo, quando o pulmão quer ser melhor do que todo o corpo, é muitas vezes o que acontece. Aí acontece a divisão, acontece a separação. É um pecado contra a sinodalidade. Então o domingo da palavra é o domingo também da sinodalidade, é o domingo da unidade, da comunhão. Essa riqueza que nós temos, que recebemos dos dons e do carismas, não nos servem para concorrência, mas nos servem para alegrar esse corpo que é a igreja. Cristo é a cabeça e nós somos membros. E oxalá, se nós, ministros do Evangelho, entendêssemos isso. Se vocês perceberam, Lucas vai botar Jesus sempre na sinagoga, a importância. E hoje o que acontece? Alguém, quando tem um dom ou um talento, em vez de abraçar esse corpo que é a igreja fundada por Jesus, ele abre uma nova igreja, ou ele abre um novo ministério, até mesmo funda uma nova comunidade ou uma nova congregação. Isso aconteceu na história e continua acontecendo, porque muitas vezes se idolatra o próprio ego, o próprio eu, a própria palavra com P minúsculo, mas não a palavra que é um Cristo com P maiúsculo, que na verdade é o Dabar, ou seja, a ação de Deus. E qual que é a ação de Deus? É a ternura e a misericórdia que se fez gente em Jesus Cristo, na ação do Espírito Santo e que habita no meio de nós. É o domingo da palavra de Deus. Rezemos com ela e deixemos também que esse mesmo Espírito nos faça palavra, porque hoje a gente corre o risco de achar que ser palavra de Deus é estar com o texto bíblico grudado na testa, com a Bíblia para lá e para cá. Na verdade, a gente tem que fechar o livro e que se cumpra em nossa vida de batizados e de batizadas realmente a missão de Cristo nesse tempo que se chama hoje. Fechemos o livro e abramos a vida.